Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 hoje, com o capítulo 5 de 1 Timóteo. Estamos às vésperas do encerramento do livro de 1 Timóteo e aí concluindo mais um livro da Palavra do Senhor, mais uma sequência de versículos. E você tem acompanhado aqui todo o estudo e tudo que nós temos lido e refletido de forma breve. E tudo que eu desejo é que essa palavra faça diferença na sua vida. Todos os dias, meio-dia, é postado um capítulo da Palavra do Senhor, uma reflexão, uma leitura, e que você faça parte do estudo 1189 para que juntos leiamos a Palavra do Senhor, sejamos inspirados por essa palavra, preenchidos por essa fé, por essa esperança que vem através daquilo que o Espírito Santo nos ministra. Vamos orar. Pai, nós queremos ser cheios do Senhor, ser cheios da Tua instrução, exortação, do Seu amor. E nós sabemos que tudo isso está contido na Tua palavra, mas pedimos que a torne em vida em nós, nas nossas atitudes, pensamentos, na nossa postura, que a gente possa transbordar o Teu querer por onde formos. Se revela a nós em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 5, apenas 25 versículos, é um capítulo médio. Vamos lá. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Dessa forma, Paulo está instruindo a postura de Timóteo. Lembrem-se que Timóteo era novo, era jovem e estava sendo discipulado por Paulo. Ter Paulo como professor devia ser um desafio, porque ele era extremamente exigente, extremamente criterioso. No trato pessoal, uma pessoa mansa, mas à distância, no trato de aconselhamento, uma pessoa que exortava com muita firmeza. E esses princípios aqui passados, na forma de lidar com os irmãos dentro da igreja, foi algo muito interessante, porque ele diz para que você lide com os seus irmãos em Cristo como você lida com a sua família. Mas talvez essa não seja uma boa instrução para você. Talvez seu trato com a sua família não esteja sendo realizado com uma qualidade ou de forma saudável. Então, trate as pessoas com amor, ainda que essas pessoas estejam te criticando, ainda que essas pessoas estejam virando o rosto para você, estejam te esnobando, trate-as com amor. Não se trata daquilo que fazem com você, mas como você reage e o que você faz com o que fazem com você. Então, o intuito aqui é dizer: trate com respeito, trate com honra, trate com amor. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família. Negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois
quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Aqui procurei observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. E mais uma vez uma sequência de instruções a respeito das viúvas, dos presbíteros e até aqui no final uma preocupação com a saúde de Timóteo. A respeito da saúde, eles tinham o costume nesse período da história de fazerem uso do vinho, tanto que a Santa Ceia tem o vinho, tem o pão, que era a forma de se alimentar, e Paulo instrui a Timóteo a se fortalecer, para que ele consiga ter mais resistência quanto às enfermidades que o acometiam. Quanto aos presbíteros, eles são dignos do salário, por isso que cita a questão de não amordaçar o boi quando ele estiver debulhando o cereal, ou seja, se ele quiser comer, deixa ele comer, porque ele está trabalhando. E o obreiro ele é digno desse salário, que tem mantido o lar dele para que ele pregue a palavra, para que ele ministre o evangelho. Então, os obreiros que ensinam e pastores, no nosso conhecimento, né, os pastores são dignos daquela oferta dos dízimos que sustentam seu lar. E as viúvas, ele dá alguns conselhos, porque fala sobre a religião. Aqui tem um versículo que cita a verdadeira religião como sendo cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos e dos estrangeiros. Essa é a verdadeira religião. É o amar ao próximo na necessidade humana, é o ápice da necessidade, porque nesse tempo os estrangeiros estavam em terra desconhecida, então tinham dificuldade de se manter. Os órfãos não tinham quem cuidasse deles, e as viúvas, as mulheres nesse tempo não trabalhavam, elas eram limitadas, então as viúvas eram 100% dependentes de seus maridos. E aí as viúvas mais velhas não tinham esperança de se casar novamente, já as viúvas mais novas tinham. Então Paulo aconselha, vocês que são viúvas novas, casem-se novamente e não fica dependendo da igreja não. E as viúvas mais velhas, essas as que realmente precisam e que têm uma vida correta, têm um histórico
correto, de cuidado dos filhos, de hospitaleira e alguém digna, essas vamos ajudá-las porque elas merecem essa ajuda, elas precisam, e essa é a tarefa da igreja. Então, diante desses tópicos, diante desse tema, nós concluímos mais um capítulo e na próxima vez que você voltar aqui, amanhã, vamos concluir o livro com o capítulo 6 de 1 Timóteo. Tudo que eu espero, desejo e profetizo é que você e sua casa sejam abençoados em nome de Jesus.